Fala galera, aqui é o Patrick, sejam bem-vindos a PageTech. Para quem não me conhece, eu falo aqui sobre Smart Home, as casas inteligentes. E se você quiser ficar sabendo aí sobre esse assunto, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo quando eu lançar vídeo novo. Recentemente eu trouxe para vocês aí o review desse gateway da Xiaomi, que controla dispositivos do tipo Zigbee. Só que aí o pessoal tem reclamado que ele não faz a integração com o Google Home. E hoje a gente sabe aí que tem muitos dispositivos do tipo Zigbee disponíveis no mercado. E eles são fundamentais para você criar a sua Smart Home aí. Vou dar um exemplo aqui do que eu tenho de sensores. Por exemplo, eu tenho sensor de porta e janela da Xiaomi, sensor de porta e janela da Samsung, sensor de presença da Xiaomi, sensor de presença da Samsung, botão da Xiaomi, botão do SmartThings, sensor de temperatura da Xiaomi, plug de tomada da Xiaomi, o cubo mágico da Xiaomi e esse interruptor aqui de 2 botões também da Xiaomi. Todos eles são Zigbee, então eles só funcionam com uma ponte de integração. Existem também aí outros dispositivos que podem ser Zigbee ou podem ser Z-Wave também no mercado. Como por exemplo, eu tenho aqui uma lâmpada que é da marca Singlet, que ela é Zigbee, então ela não integra diretamente no Google Home, ela vai precisar de um hub de integração, que nesse caso aqui a gente vai usar o Samsung SmartThings. Essa lâmpada ela vai conectar diretamente no SmartThings e como não tem suporte direto ao Google Home, o SmartThings vai ser a ponte para poder fazer a integração com o Google Home. Outros dispositivos que também tem no mercado, por exemplo, é uma fechadura. Eu tenho aqui uma fechadura da QK7, que ela já é Z-Wave, também não conecta direto no Google Home. Então também você vai precisar aqui do SmartThings para poder fazer a conexão dessa fechadura com o SmartThings. Essa fechadura ainda não fiz a instalação dela, mas assim que eu tiver com ela prontinha, eu trago o vídeo para vocês. E uma outra coisa que é interessante a gente ter integrado no Google Home são esses sensores aqui. Como, por exemplo, um sensor de porta, que você pode perguntar para o Google se a porta está aberta ou está fechada. Um outro exemplo é um sensor de temperatura, que você pode perguntar para o Google Home qual a temperatura daquele ambiente naquele momento. Outro exemplo seria esse plug de tomada da Xiaomi, porque esse aqui é uma versão Zigbee. Cuidado para não confundir com a versão que existe dele, o Wi-Fi, que a versão Wi-Fi integra diretamente no Google Home. Já a versão Zigbee não, tá? Você vai precisar do hub. Esse plug de tomada a gente integra no SmartThings e automaticamente você consegue desligar e ligar pelo Google Home. Alguns desses dispositivos não vão aparecer no Google Home. Eu vou explicar por quê. Por exemplo, esse interruptor. Ele é um interruptor sem fio. Se fosse um interruptor com fio ligado direto na energia, ele faria o papel de quê? De desligar a lâmpada diretamente, porque ele está ligado diretamente na lâmpada. Esse aqui não, esse aqui é virtual. Você vai executar uma função aqui e ele vai executar um comando. Já o interruptor não, ele vai ligar o relé do interruptor, que vai ligar a lâmpada consequentemente, tá bom? No mesmo caso é um cubo, então ele também não vai aparecer no Google Home. Outro exemplo seriam esses botões de ação, é o mesmo caso do interruptor. Então esses dispositivos que não vão aparecer no Google Home eu já vou separar. Então seria o cubo, o interruptor, o botão da Xiaomi, o do SmartThings eu vou deixar que eu vou explicar depois por que eu estou deixando ele. O sensor de presença da Xiaomi ele não aparece no Google Home porque o Google Home ainda não tem suporte para você perguntar para um sensor desse, por exemplo, se tem movimento naquele ambiente. Tá bom? Então, por isso que ele ainda não aparece. Acredito que no futuro vai aparecer sim. Que é interessante a gente perguntar para o Google Home se tem alguém ali na cozinha, se tem alguém num quarto, por exemplo. Os sensores de porta eu vou deixar. E o sensor de presença da Samsung eu vou deixar. Aqui no aplicativo do SmartThings, eu já configurei todos esses dispositivos.
Então, se a gente ver aqui, ó, eu separei todos eles aqui num cômodo. Então, vocês podem ver aí que tem essa lâmpada que é Zigbee. Ela está aqui no teto. Não sei se vai dar para perceber aí ela desligando e ligando. O sensor de movimento da Samsung, que é esse aqui. Esses dispositivos que não funcionam no Google Home, eu deixei eles aqui separados, mas a título de curiosidade para vocês verem que também eles funcionam no SmartThings, tá bom? Que eu tenho até que eles já estão aqui integrados no meu SmartThings. Mas eu não vou utilizar eles para o Google Home. Mas vamos continuar. O próximo que eu tenho aí é esse botão aqui da Samsung. Inclusive eu uso ele para desligar todas as luzes. Ó. E se eu apertar 2 vezes ele liga tudo. Aqui, como eu falei para vocês, eu vou deixar ele para integração com o Google Home, porque não pelo botão, igual o da Xiaomi não funciona. Porque ele tem sensor de temperatura nesse botão. Voltando, eu tenho o sensor de temperatura da Xiaomi, o interruptor da Xiaomi, que seria esse interruptor. Vocês podem ver que se eu pressionar, mostra como pressionado. O sensor de porta da Xiaomi, que seria esse pequenininho aqui, ó. Se eu abrir, porta aberta, fechou, porta fechada. O próximo seria o sensor de presença da Xiaomi, que é esse aqui, tá como movimento detectado. O próximo aí é o plug de tomada da Xiaomi, aquele que eu mostrei no início aí do vídeo. Eu coloquei ele ligado aqui nessa lâmpada agora para a gente poder mostrar o funcionamento dele, que ele está funcionando aqui no SmartThings. Ó, desligou a lâmpada. O próximo é o botão da Xiaomi, que como eu falei, eu não vou utilizar ele aí no Google Home, porque ele também não tem suporte. Um outro que eu pulei e esqueci de falar é o sensor de porta da Samsung, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, que eu abro, tá aberto, né? Vocês podem ver aí que ele tem sensor de temperatura e sensor de aceleração, que é se ele vibrar. Por exemplo, se alguém tentar arrombar sua porta, a porta vibrar, você consegue fazer a automação. E pronto. Lembrando que os sensores Zigbee, eles têm retorno. Não é igual um sensor de radiofrequência. Então, para a gente fazer a integração desses dispositivos no Google Home, é muito tranquilo. Eu vou vir aqui no aplicativo Home, adicionar, configurar dispositivo. Aqui você já tem serviços configurados, vincular serviço da casa inteligente. Então vou vir aqui, vou procurar aqui, ó, SmartThings. Assim que encontrar o serviço, eu vou apertar nele, né? Ele vai me pedir o meu usuário do SmartThings. Aqui ele vai te perguntar se você quer que o Google Home tenha acesso aos seus dispositivos que estão lá no SmartThings. Então eu vou selecionar. Vocês podem ver aí que apareceu 42 dispositivos. Eu vou demonstrar apenas esses e o plug de tomada da Xiaomi, mas eu tenho aqui em casa lâmpadas, eu tenho o interruptor, eu tenho mais plugs de tomada e outras coisas aí, tá bom? Então vou aqui, vou selecionar os 42 e permitir o acesso. Então vocês vão ver aí que apareceram 31 dispositivos. Olha o tanto de coisa que ele puxou para o Google Home. Não apareceu aqueles 42 que apareceram lá no início. Por quê? Algumas coisas que existem lá no SmartThings não conseguem ser importadas para cá, para o Google Home. Como, por exemplo, esses 4 dispositivos que eu dei o exemplo aqui. Só que, além disso, ele consegue puxar cenários que existem no SmartThings. O que é um cenário? É você configurar que ele execute várias ações com vários dispositivos, e aí quando você chamar aquilo, ele automaticamente executa tudo. Como, por exemplo, uma rotina no próprio Google Home, que você coloca ali vários comandos e ele executa aquilo tudo. No SmartThings você cria um cenário e ele executa várias coisas que você quiser. E aqui embaixo, no Google Home, já vai aparecer 29 dispositivos atribuídos. Por que 29? Eu acabei de falar 31. Vocês devem estar pensando, que confusão. Parece 42, depois mostra 31, depois mostra 29. Não, 29 são dispositivos mesmo que ele conseguiu importar. Esses 2 dispositivos que deu diferença, que é 29 para 31, são 2 cenários que eu tenho que eu uso aqui na gravação. Inclusive, depois eu mostro a ativação deles pelo Google Home para vocês verem que importou esse cenário aí, tá bom? Vocês podem ver aí que ele importou várias luzes
Uma delas, por exemplo, é essa aqui, que está aqui no meu teto, que ela é Zigbee. E aqui embaixo, vocês podem ver que ele importou o botão da Samsung, sensor de movimento do quarto, que é esse aqui que eu tirei para a gente fazer o vídeo aqui, o sensor de porta da Samsung, que é esse aqui, o sensor de porta da Xiaomi, que é esse, e o sensor de temperatura da Xiaomi. E aí, quais os comandos que eu consigo dar com esses sensores aqui? Vamos começar pelo sensor de porta da Xiaomi. Então vocês podem ver, Xiaomi, sensor de porta e janela. Eu posso perguntar para o Google se esse sensor está aberto ou está fechado. Para perguntar, basta você falar o nome do sensor e fazer a pergunta. Ok, Google. Xiaomi sensor de porta janela está aberto? Xiaomi sensor de porta janela está fechado. Agora tem um outro detalhe. Se você perguntar se ele está fechado, o Google não vai reconhecer. Eu vou fazer um teste. Ok, Google. Xiaomi sensor porta janela está fechado? Sinto muito, eu não entendi. O Google, eu não sei por que eles não fizeram isso, não reconhece se você perguntar se o sensor está fechado. Só reconhece se você perguntar se o sensor está aberto, tá bom? Vou perguntar aqui para o botão, só lembrando, a função de apertar não vai funcionar porque não tem suporte, que é o mesmo caso do botão da Xiaomi. Só que esse sensor aqui tem temperatura. Então vamos fazer a pergunta para o Google Home referente à temperatura desse botão. Ok, Google. Qual a temperatura de botão Samsung? No momento, a temperatura de botão Samsung está definida como 24 graus. Pronto. Tem uma outra coisa interessante, que para você não ficar perguntando a temperatura pelo nome do dispositivo, você pode perguntar pelo nome do cômodo. Vou dar um exemplo, vou trocar esse botão aqui e colocar ele no cômodo escritório. E a gente vai fazer a pergunta para o Google referente ao escritório. Então eu venho aqui em botão, vou adicionar ele a alguma casa, né? E vou colocar ele diretamente aqui no escritório. Pronto, o botão está no escritório. Eu vou fazer a pergunta agora novamente para o Google. Ok, Google. Qual a temperatura de escritório? No momento, a temperatura de botão Samsung está definida como 24 graus. Então vocês podem ver que ele vai olhar todos os dispositivos daquele cômodo e ver qual que responde por temperatura e vai dar a resposta perguntando para aquele sensor. Sensor de temperatura da Xiaomi é a mesma coisa que o botão, só que ele só é sensor de temperatura. Vou fazer um teste aqui. Ok, Google. Qual a temperatura de Xiaomi sensor de temperatura? No momento, a temperatura de Xiaomi sensor de temperatura está definida como 23,9 graus. Pronto. O sensor de porta da Samsung é aquele mesmo caso, ele só vai responder se eu perguntar se está aberto. Se eu perguntar se está fechado, ele não vai me dar a resposta. Para esse sensor também posso perguntar a temperatura, tá? Porque ele também tem sensor de temperatura. E o sensor de presença da Samsung é o mesmo caso do sensor de presença da Xiaomi. Não funciona no Google Home. A questão de eu perguntar se tem movimento, se tem alguém naquele cômodo e outras coisas. Acredito que no futuro o Google com certeza vai colocar esse suporte para a gente perguntar se tem movimento em tal cômodo, né? Fora isso, ele aparece no Google Home porque ele tem temperatura. Então eu posso perguntar a temperatura para esse sensor de presença. O nome dele está aqui, ó, sensor movimento quarto. Então eu vou fazer a pergunta. Ok, Google. Qual a temperatura de sensor de movimento quarto? No momento, a temperatura de sensor de movimento quarto está definida como 24 graus. E o outro dispositivo que a gente integrou, que ele é Zigbee da Xiaomi, e que se fosse pelo gate da Xiaomi não teria integração, é o plug de tomada. Vamos procurar ele aqui, ó, plug de tomada. Xiaomi Plug. Está ligado aqui nessa lâmpada, eu vou pedir para ele desligar pelo Google Home. Ok, Google. Desligar Xiaomi Plug. Ok, desligando Xiaomi Plug. Então você pode ver que a luz aqui foi desligada. Outra coisa que dá para fazer é você criar uma rotina perguntando o status de portas e janelas dentro da sua casa. Vou fazer uma demonstração aqui. Então aqui, o que eu fiz para a gente fazer uma rotina desse tipo? Eu renomeei o da Xiaomi para janela do quarto e renomeei esse aqui para porta dos fundos. Vamos criar uma rotina perguntando qual o status de portas e janelas.
eu vou criar uma nova rotina e aí você vai colocar o comando que você vai perguntar para o Google. Vou colocar aqui, ó, status das portas e janelas. E aqui em ação você vai colocar o que você vai perguntar. E pronto, como que ficou então a rotina? Quando eu perguntar para o Google o status das portas e janelas, ele vai me responder o status da porta dos fundos. Então ele pergunta: a porta dos fundos está aberta, que é esse aqui. A porta do banheiro está aberta e a janela do quarto está aberta, que é esse sensor aqui da Xiaomi. Então eu vou abrir primeiramente aqui como se fosse a janela do quarto e a porta dos fundos eu vou deixar como fechada. Ok, Google? Status das portas e janelas. Porta dos fundos está fechado. Porta do banheiro está fechado. Janela quarto está aberto. Outra coisa que importa do SmartThings e a gente pode utilizar no Google Home são aqui os cenários. Vocês podem ver que eu tenho dois cenários: finalizar a gravação e começar a gravação. Então vou fazer aqui um teste de comando de voz ativando um cenário desse aqui. Ok, Google? Ativar finalizar gravação. Ativando finalizar gravação. Então é isso, galera. Opa, peraí, no escuro não. Se gostou, já deixa seu like aí. Se é a primeira vez que está no canal, já se inscreve e ativa as notificações para ficar sabendo quando eu lançar vídeo novo. Dá uma olhada no meu conteúdo aí no meu canal, que eu tenho muitos vídeos sobre automação residencial. Abraço, galera, e tchau!